Então, no nosso terceiro encontro do Profor, nós vamos trabalhar as diretrizes do CNPq, o Cloud, o Notebook LM na prática e uma leitura de Saviani. Então, antes de mais nada, eu vou pedir a todos que acessem o PPT que foi disponibilizado no Moodle, pois os links de acesso estarão inseridos nele. Isso vai deixar tudo mais tranquilo, mais prático. Para iniciar o encontro, a gente vai fazer uma enquete, clicando aqui, e aí cada um vai inserir ali a resposta para essas perguntas. Quem já usou IA no trabalho ou nas aulas? Quem tem dúvidas sobre o que é permitido usar? Quer comentar? Em que grau você considera que está o seu nível de letramento em IA? Zero, baixo, médio, alto, domínio total? Quer comentar? Aí a gente vai analisar as respostas ao vivo com os gráficos que vão ser gerados aqui. Por enquanto só tem uma resposta, por isso está tudo 100%. E as opções obrigatórias, questões obrigatórias, são só as de múltipla escolha. As de comentários são só para quem quiser, está livre ali para quem quiser responder mesmo. Aí eu vou apresentar as diretrizes do CNPq rapidamente e vamos fazer uma atividade na qual a gente vai entregar plaquinhas de sim e de não e vamos passando as perguntas. Usar IA para auxiliar na revisão das normas ABNT é permitido ou proibido? Aí o pessoal vai levantar as plaquinhas e a gente vai conferir. Acertou quem disse que sim. Após essa atividade, que vai levar cerca de 20 minutos, mais a apresentação da leitura de Saviani, que a Fabrícia vai fazer de cerca de 20 minutos, a gente vai dar seguimento então para a parte mais prática. Então, vou ensinar como abrir uma conta ali no Cloud, né? Que é só abrir o navegador nesse endereço aqui ou acessando o link aqui. Escolher como entrar com o Google com o e-mail, confirmar o e-mail, o SMS que será enviado pelo celular, e aí já vai dar para acessar a conta e estar praticando o uso do Cloud, verificando se é útil mesmo ou não no meio acadêmico. Então, antes de mais nada, eu vou mostrar para o pessoal que é melhor utilizar aqui o Cloud, é melhor utilizar na versão de projetos e não o chat, porque no chat ele perde o contexto, ele esquece, e já nos projetos ele tem a memória ativa. Vamos criar um novo projeto aqui de teste. E aqui vamos dizer o que ele vai realizar. Você vai desenvolver material didático para uma turma de graduação do sexto período do curso de administração sobre isso, blá 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 blá. Detalhando bem ali, aí você cria o projeto. Uma vez criado, você vem aqui em arquivos e carrega aqui tudo que for referência para esse projeto que vai ser desenvolvido aqui. E aqui você dá as instruções. Eu vou mostrar um para vocês de exemplo. O projeto dessa oficina, por exemplo. Eu carreguei aqui todos os documentos enviados por e-mail pelo meu orientador sobre o Profor, sobre do que se tratava o Profor. E aí aqui eu coloquei as instruções. Você é um professor universitário com anos de experiência e deverá auxiliar na organização de uma oficina de IA para professores e técnicos administrativos da universidade, com linguagem clara, direta e objetiva, sempre dando passo a passo de tudo e quando for questionado quanto às datas e horários, são essas aqui. E aí coloquei a data e horário das oficinas do Profor. Aí toda vez que eu fiz uma pergunta para ele aqui, ela fica registrada na memória dele, ó, tá tudo aqui. Todas as interações que eu tive com ele sobre o projeto, PPT que foi desenvolvido, atividade, dinâmica, tudo fica registrado na memória dele. E aí, cada vez que eu pergunto, eu não preciso dar o contexto novamente, porque ele tem ali na memória dele sobre o que se trata.
Então, aí fica uma dica para vocês, né? Que é bem melhor utilizar o projeto. Nas outras IAs também tem. Todas que tiverem sempre disponível essa opção de chat e projetos, eu acho consideravelmente melhor trabalhar com projetos por causa do contexto que fica gravado na memória dele. Então está aí a dica, né? Aí outra demonstração que eu quero fazer para vocês é de um bom prompt. Até no final dessa oficina do quarto encontro, a gente vai estar distribuindo para vocês um manual de bons prompts. Que aqui tem um exemplo de um bom prompt. O que é um bom prompt? É um que deixa bem detalhado a tarefa que ele deverá fazer. Então, a tarefa deverá ser clara, o tema específico, a estrutura pedagógica deverá estar embutida na questão e uma framework de referência. Então, aqui, crie 5 questões dissertativas sobre diretrizes de uso de IA pela Unesco. Então, as questões dissertativas são a tarefa, no tema específico são as diretrizes da IA da Unesco. A estrutura pedagógica embutida, então, é em níveis crescentes de complexidade. Então, a pergunta 5 deverá ser bem mais complexa do que a primeira. E com a taxonomia de Bloom, que é o framework de referência que está sendo dado. Com isso, a resposta tende a ser bem melhor. Então, vamos voltar aqui no bate-papo. Essa questão não precisa ser dentro de um projeto, né? Porque ela é bem específica, então não requer muito contexto. Pode ser trabalhada no chat mesmo. E ele vai gerar aqui, ó, as 3 perguntas. A primeira ele fez para lembrar, a segunda para compreender, vai aprofundando a dificuldade. A terceira já é para aplicar, a quarta é para analisar e a quinta é para criar. Então, considerando os princípios da Unesco sobre governança de dados, sustentabilidade ambiental e requisito de idade mínimo para uso de IA generativa em ambientes educacionais, avalie criticamente se essas diretrizes são suficientes para lidar com os desafios atuais do uso. Então, a última questão ela é bem mais complexa do que a primeira aqui, né? Então, é assim que a gente trabalha. Os prompts, eles precisam ter essa clareza. E outra coisa que dá para fazer aqui no Cloud, que é muito interessante para o meio acadêmico, é gerar PowerPoints com citações. Então, você pode vir aqui no Cloud e pedir para ele criar um PowerPoint. Até dá para usar esse próprio prompt aqui, ó. É só vocês copiarem e colarem ali. Que ele vai pedir um PowerPoint com citações formatadas na BNT já. E aí eu só vou acrescentar aqui embaixo um detalhe muito interessante. Eu já enviei, mas não tem problema. Ainda dá para corrigir o erro que teria sido aqui, né? Antigamente não dava para fazer isso nas IAs, agora dá. Você já enviou a questão para ele, mas ainda não anexou o arquivo e também não detalhou. Então vou detalhar melhor ela agora. Faça citações com páginas dos trechos destacados no texto, que é outra coisa que dá para fazer, dá para carregar arquivos com trecho destacado. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse artigo aqui, ele tá com os trechos destacados, então eu vou carregar ele ali. E aí ele vai fazer o PPT com base nos trechos que foram destacados. E se eu quiser, à medida que ele vai trabalhando ali, eu quiser refinar mais alguma coisa aqui, por exemplo, faça toda a apresentação com base apenas nos textos destacados. Os trechos destacados.
eu posso enviar mesmo enquanto ele está trabalhando, que ele vai continuar seguindo, ele vai me responder, inclusive aqui, ele vai respondendo aqui que ele vai considerar essa última sugestão ali que foi dada para ele. Então, tudo isso eu vou estar mostrando ao vivo para vocês, vou fazer a demonstração na aula e depois eu passar uma atividade prática na qual vocês mesmos vão gerar o PPT. Então, eu peço que é interessante que vocês já reservem aí textos com trechos destacados para carregar ali, para fazer o PPT para vocês no teste. E aí, uma dica que eu dou também é quando for gerar um PPT para uso acadêmico, a ideia que eu dou é gerar um com base no texto completo, com as citações, como a gente está fazendo, e um segundo com base apenas no resumo. Aí esse resumo você pode girar lá no GPT, no Gemini, no Perplexity, enfim, na IA que você quiser. Você carrega o texto completo, faz um resumo e depois faz um PPT com base no resumo. Aí, em vez de carregar o texto completo ali no Code, você carrega só o resumo e pede um PPT. Aí depois você junta os dois. Por quê? Porque o PPT com o documento inteiro ele fica um pouco mais denso, ele prioriza trechos longos e técnicos. E o PPT com trecho, com base no resumo, ele fica com uma linguagem mais fluida e acessível. Aí você fica com o melhor dos dois mundos ali e vai juntando os slides que você mais gostou de um e de outro para formar o PPT ideal. Ficou pronto aqui então, ó, ele está terminando de baixar. Aqui está, vamos baixar ele então para ver. As citações ele alucinou, colocou em caixa alta, por isso é sempre bom conferir e corrigir, né? Mas é tudo editável, então é só corrigir ali os nomes. Eu vou mostrar um outro exemplo que eu tenho aqui no computador, que ele fez anteriormente. Anteriormente ele fez um assim. Aqui ele colocou os nomes dos autores em caixa baixa, ele não alucinou, só que ele não trouxe páginas nessas aqui. Mas ele trouxe uma estrutura mais ilustrativa também, né? E aí é isso, você vai refinando sempre, que a IA é isso. A questão do uso inteligente da IA é refinar, né? Não ficou bom isso, vou refazer assim. Vou melhorar o prompt ali e dizer que eu quero o PPT mais ilustrativo. Vamos então até testar aqui. Vamos colocar aqui refazer com mais esquemas e ilustrações. Que é a questão do refinamento aí, né? Que tudo que a gente faz na IA a gente precisa estar refinando sempre. Corrija os nomes dos autores de caixa alta para baixa. Vamos ver se ele vai fazer as correções também. Faça em tons de laranja e amarelo queimado. Eu não sei quantas vezes dá para interromper o processo da IA aqui, tá? Mas já foram 3 interrupções e ela continua trabalhando ali focada no que está desenvolvendo. Isso é muito bom. A cor não veio certa, né? Veio em tom rosa.
Agora tem alguns ícones. Os sobrenomes dos autores veio correto ali em caixa baixa. Alguns gráficos, ó. Melhorou bastante, né?